esse tema, né, que foi escolhido aqui por forma unânime, a irmã Larissa, tá bom? A irmã Larissa que escolheu, foi de forma unânime a gente escolheu, a irmã Larissa decidiu aqui que nós vamos falar sobre o que, irmã Larissa? A mulher samaritana. Por quê? Por que a mulher samaritana? Por que vocês acham, hein? Vamos lá, né? Então eu vou passar a palavra aqui para ela, que é também aproveitar enquanto ela fala, só para fazer alguns ajustes e melhorar um pouco a qualidade do som aí para vocês. O irmão Alexandre está muito calado. Irmão Alexandre, você sabe que nós estamos ao vivo ali, ó, no TikTok. Dá uma alô ali pro nosso ouvinte ali no TikTok. Pai do Senhor, todos os ouvintes pela segunda vez, Deus abençoe a todos. E vamos aqui já meditar na palavra. A mulher samaritana. Irmã Larissa. Bem, irmã, quem está falando com vocês agora é a irmã Larice. Nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana. Foi a sugestão que eu dei para os meninos, aos irmãos, porque é uma passagem que eu gosto muito. E fora que ela tem assim tantas explicações, ela tem tantas coisas embutidas num só texto, que se aplica em tantas coisas, e nós queremos compartilhar isso, né? Conversar um pouquinho as opiniões, a visão de cada um. Claro que com o máximo de sabedoria aqui, vamos tentar comentar para seguirmos o texto, mas também fazer uma aplicação pessoal, né? Afinal, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, e ela serve para nós olharmos para as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu João, viu, tá a passagem. Ela serve para nós olharmos para as nossas vidas e aplicar a palavra de Deus. Afinal, ela é um livro que a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, e nós olhamos para a nossa vida e tentamos nos parecer mais com Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Afinal, se for apenas um livro para nós lermos, acharmos interessante, vai ser como outro livro qualquer. Mas esse livro no qual nós temos nas nossas mãos é a palavra de Deus, a qual muda a vida do ser humano, mas também mudou as nossas vidas. E nós temos aqui a história de uma mulher que a vida dela foi transformada, mudada ao conhecer a pessoa bendita de Jesus. O irmão Alexandre vai dar uma comentada aqui também, de nós lermos o texto. É verdade, é muito importante nós aprendermos do Senhor e vamos já saber quem foi essa mulher samaritana, o que realmente aconteceu, o porquê que aconteceu esse grande milagre na vida dela, né? Importante nós entendermos tudo que Deus quer falar conosco. Porque Deus fala conosco, às vezes a gente dobra os joelhos ou pede em pensamentos que Deus fale com a gente. E às vezes Deus fala com a gente nas mínimas coisas, né? E aí a gente, por não estar com os ouvidos atentos, acaba que passa desapercebido quando Deus está falando conosco. Quem sabe hoje é um momento maravilhoso aí que Deus está preparando para falar ao teu coração, né? Nós somos apenas instrumentos, eu, irmão Josivaldo, irmã Larissa, somos apenas instrumentos de Deus. Estamos aqui para comentar sobre a sua palavra, mas quem sabe hoje e amanhã que Deus quer falar com você profundamente, não é verdade? Então, você não perde nada por estar ouvindo a palavra de Deus, pelo contrário, você só ganha. Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus é pão que alimenta e é água que nos dá a vida e a vida eterna. Então vamos já começar lendo a palavra, mas antes vamos fazer uma pequena oração, né? Acho que é interessante, né? Fazer uma pequena oração, né? Quem vai fazer essa oração é a nossa irmã Larissa. O que, irmã Larissa? Amém. Vamos orar. Vamos chamar o nosso ouvinte número 1 Pronto, que está ali nos escutando. Eu acho melhor. Número de oração. Eu já vou falar muito aqui, então eu acho que nosso ouvinte ali, número 1, que está aqui ao vivo. Ele ama tanto o seu número 1 que ele está aqui ao vivo. Ele está sentado aqui, né? Convida o Vem ouvinte. Pode fazer a oração aí. Ele está só ali, ele é nosso ouvinte número 1. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dado, em nome de Jesus. Obrigado pela tua ressurreição naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Senhor possa nos abençoar, possa guiar as nossas falas, nosso coração, para que nós venhamos, em nome de Jesus, sairmos aqui edificados e também que a tua palavra possa edificar mais uma vez os ouvintes e que em nome de Jesus teu nome seja glorificado. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Amém. Aí nesse momento vamos fazer a leitura da passagem bíblica, né, da mulher samaritana. Vamos tentar entender também um pouco do contexto dela aqui no âmbito geral, né? Não só pensando na mulher em si, mas tentando entender até mesmo por que ela era chamada de Samaria, a mulher samaritana, né? Muitos samaritanos passaram a crer depois disso, né? Tem um motivo porque
porque eles creram, né? A gente vê o que acontece com a mulher samaritana, consequentemente a cidade ali vê, né? A região que ela estava vê, né? Então a gente vai tentar trazer um pouco do contexto histórico também, do que levou a ocorrer tudo isso, tá certo? Então, nesse momento, o irmão Alexandre ou a irmã Larissa vai estar lendo a passagem aqui. Enquanto isso, eu vou estar compartilhando com vocês aí, no bate-papo também, o link, tá certo? Da transmissão ao vivo, tá certo? Que é a câmera aqui da onde nós estamos. Todo o texto, né? Vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento no livro de João, capítulo 4, que traz como tema, o título, como queira entender, a mulher de Samaria. O versículo 1 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 5: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Daqui a pouco nós vamos dizer para vocês qual era a hora sexta, tá certo? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí abre um parênteses para dizer, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha parênteses, ponto de interrogação. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Olha o que Jesus falou para ela. Verso 18. Oh, glória. Pode falar. A mulher. Fala, pode falar. Porque tiveste 5 maridos. Meu Deus, naquela época, né, irmãos? Naquela época já existia, né? Verso 18. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela falou a verdade, né? Foi sincera. Aí ficar ligando direito. É porque tu, né? Vai. Verso 19 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha, ela já levou Jesus a sério, viu que Jesus era diferente. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis,
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Uma Larissa. Amém. Agora o irmão fez a leitura do capítulo 4, que conta a história da mulher samaritana. Só para ressaltar um detalhe, irmãos. Nosso teólogo aqui é o irmão Josivaldo, viu? O irmão Alexandre tem um conhecimento geográfico e eu sou aqui a pessoa que está aqui, o público que está aqui só participando, tá certo? Negativo. Ligando, tirando logo esse peso das minhas costas. O teólogo aqui é o irmão Josivaldo, o irmão Alexandre aqui da geografia. Eu sou a pessoa que estou aqui para aprender e participar aqui com os meus irmãos, tá joia? Vamos lá. Essa passagem primeiramente fala de uma mulher samaritana. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. O irmão Josivaldo até pode explicar melhor por conta desse contexto, né? Porque eles não conversavam, não tinha ali uma conversa muito tranquila entre eles. Por isso foi uma das coisas que essa mulher ficou assim bem impactada com Jesus, né? Porque é uma colocação que ela faz, sendo Jesus judeu e ela samaritana, e Jesus chega para falar com ela, mas por que ela fez isso? Não era como a gente chegar daqui e conversar com o pessoal de São Gonçalo, conversar com pessoas normais, mas tem todo o contexto histórico por trás disso, né? Pois é, exatamente, meus amados irmãos, né? O peso aqui está sobre todos nós, né? Mas é isso aí, pessoal. Referente a essa questão dos samaritanos, né? Bora tentar entender um pouco do contexto, porque o nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus, mas tentar entender dela de uma forma completa. Não sei se vocês estão aí, estão escutando bem, mas eu acho que dá para entender aí pelo TikTok também. Os samaritanos naquela época, por que existia uma rixa, um ressentimento entre os samaritanos e os judeus, né? Eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar sobre isso, deve conhecer sobre essa questão, mas tem um motivo, né? Tem um motivo de ter ocorrido isso. Pronto. Tem um motivo de ter acontecido isso, né? Qual seria esse motivo? O motivo principal dos samaritanos não estarem em comunhão com Deus, como alguns imaginam, né, e pensam, estava relacionado a uma questão histórica, mas uma questão familiar também. Por quê? Histórica pela seguinte situação. Samaria, que é como se fosse uma região, uma cidade aqui de Samaria, ela era uma região que fazia parte de Israel, que foi conquistada pela Síria, tá certo? Então, quando teve aquele período que a Síria foi, conquistou ali boa parte de Israel, alguns israelitas permaneceram naquela região de Samaria. Era uma região que, querendo ou não, era boa para o comércio. Não é à toa que os assírios vêm a ficar ali como ponte, né, de comércio e tal, aquela coisa tudo. Com isso, os israelitas que estavam ali, naquela região, eles começaram a se envolver com os colonos, os estrangeiros, né? Ou seja, começou a ter uma convergência e ao mesmo tempo uma mistura tanto da religião, né, como uma mistura de sangue, né? Mistura de sangue que a gente fala de família, ou seja, eram assírios e também agora israelitas. Só que para o povo judeu, isso era de forma que podemos assim chamar de admissível. Por que era? Porque estaria sendo uma mistura que eles não concordavam, tinha que ser puro, tinha que acreditar no mesmo Deus, tinha que ser da mesma cultura, aquela coisa toda.
E aqueles judeus israelitas que estavam ali, eles começaram então a se casar com estrangeiros, com pessoas que eram de outras regiões. Consequentemente começou a questão cultural a se envolver, como as vestimentas, como as roupas que eles utilizavam, que tinha, né, para quem não sabe, ali no povo de Israel, até a forma deles se vestir tinha que ter um padrão, né? Tinha umas cordazinhas que tem que ter, eu me esqueci o nome agora, nas vestimentas deles, e que simbolizava alguma coisa relacionada à tribo que ele fazia parte e tal. Então começa a ter essa rixa entre aqueles que se diziam ser judeus puros e sobre aqueles que eram misturados, né? Então começou a ter esse ressentimento. Embora eles fossem israelitas, eles não eram considerados puros, né? Isso seria bem complicado se fosse conosco aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil não tem ninguém puro, né? Todo mundo aqui é uma mistura, né? Holandês, português, índio, africano e assim por diante, não é verdade? Então nós somos uma verdadeira mistura. Então para eles lá, essa mistura, que é como somos nós, por isso nós somos chamados de gentios, era de certa forma inadmissível, não era aceitável, né? Como é que pode eles estarem se misturando dessa forma? Então, o contexto histórico da mulher samaritana começa nisso. Ela, de certa forma, era uma mulher que, dependendo da localização que ela tivesse, ela era marginalizada, porque ela era de Samaria. Ela poderia ser até considerada israelita, mas ela não era uma israelita pura, tá certo? Então, por quê? Porque ela estava inserida em uma nova cultura, uma cultura que veio, né, concernente à guerra, quando a Síria tomou parte de Israel ali, né? O governo de Israel estava dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Então vem a Síria e já invade ali e toma o Reino do Norte, né? Já de cara logo. Por quê? Porque era a parte mais propícia ali para eles, por ser a região que estava próxima ao mar. Depois a gente fala sobre o mar, se era um mar mesmo. E aí, irmão, será que era um mar ou era um lago? Amém. Irmão Alexandre, fazer alguma coisa, comentário sobre esse assunto? Ou se outro comentário sobre... Era necessário geograficamente Jesus passar por Samaria? Era ou não era, irmão Alexandre? Era ou não Tem que era? ver o mapa, né? Tem que ver o mapa. Tem aí a Bíblia. Eu não, mas tu tem o A Samaria minha também. Bíblia não tem o mapa, mas será mesmo que era necessário geograficamente Jesus passar por Samaria? Ou é porque era necessário por conta que existia alguém lá que precisava ouvir da parte dele sobre a salvação, e essa pessoa iria anunciar entre as cidades quem era Jesus de Nazaré? Eu acredito, irmã Larissa, que toda a trajetória de Jesus, por onde ele passava, havia um projeto, né? Embora que não fosse necessário, em outras palavras, ele passar por ali, né? Mas espiritualmente seria necessário sim para que pudesse acontecer esse grande milagre na vida dessa mulher. Ela tem realmente um encontro com Jesus. Assim como Bartimeu, quando ele teve aquela oportunidade de ser curado, da sua cegueira, foi uma oportunidade única, né? Ali Jesus realmente passaria, só tinha aquele caminho para ele passar, porque depois dali ele seria crucificado, não voltaria mais no caminho, né? E foi um propósito realmente de Jesus, de Deus, passar por ali para que desse uma oportunidade para o cego, né? Não estou saindo do contexto, mas aquele cego soube aproveitar a oportunidade. Aí a questão sempre Jesus ele está nos dando oportunidades. Aí a questão nós estamos sabendo aproveitar essas oportunidades ou estamos desprezando de alguma forma, né? Que às vezes Deus quer mudar toda a nossa vida, toda a nossa história, já entrando no contexto da vida dessa mulher. A gente vê aqui, quando a gente começa a ler esse capítulo, que essa mulher, ela, vamos falar no nosso linguajar aqui nordestino mesmo, né? Ela era toda esculambada, né? A vida dela, ela tinha 5 maridos que ela tinha e não era dela, né? Então Jesus chegou com a solução, com a mudança de vida, justamente a mudança de vida para ela, né? E interessante que ela abriu o coração e soube aproveitar aquela oportunidade. Aqui no capítulo 4 de Marcos, eu acho muito interessante fazer essa conexão. Por quê? Porque em Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador, né? E fala da semente que caiu junto ao caminho, que vieram as aves do céu e a comeram. Fala da outra semente que caiu nos pedregais, né? Onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Só que quando saiu o sol, né, a semente secou.
A outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, porque vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100, como diz aqui no livro de Marcos, capítulo 4. E se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente poderia falar do jovem rico, né? A semear uma semente no coração do jovem rico, né? Falar de muitos outros personagens da Bíblia que tiveram a oportunidade, né? Aqui você entende que as sementes, a mesma semente caiu em todos os corações, que significa terra. A questão é, em qual desses corações, em qual dessas terras a semente pôde crescer e multiplicar e dar frutos, né? E aqui a gente entende que no coração dessa mulher samaritana caiu essa semente em uma terra boa. Por quê? Porque ela ouviu, reconheceu os seus erros e foi capaz de aproveitar a oportunidade dada por Jesus. Amém. O irmão Alexandre falando anteriormente sobre o encontro que ele teve com Zaqueu, Jesus teve um encontro com Zaqueu, com outras pessoas, me lembra que Jesus é um homem estratégico, né? A gente já falando anteriormente sobre era necessário ou não geograficamente Jesus passar por Samaria. Podia ser que não fosse necessário geograficamente Jesus passar por Samaria, mas estrategicamente era necessário. E quantas pessoas a gente vê na Bíblia que tiveram encontro com Jesus, que Jesus usou de estratégia para se encontrar com essas pessoas. Vamos lá, esse dia eu estava meditando sobre o homem de Gadara, o endemoniado gadareno. Jesus foi até Gadara, se encontra com aquele homem, liberta o homem e depois ele diz o quê? Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor. Ele disse, não, fique aí para você anunciar para as outras pessoas o que eu fiz na sua vida. Era estrategicamente necessário Jesus passar por Gadara, por quê? Porque ele queria deixar lá um homem liberto, que as pessoas pudessem olhar para ele e dizer, olha, pera lá, essa menina era aquele endemoniado, que andava nu, que morava no sepulcro, que não conseguia ser preso por prisões, por cadeias, por amarras, e as pessoas iriam olhar para ele e dizer, sou eu mesmo, só parece não, sou eu mesmo. E as pessoas iriam contemplar com seus próprios olhos o que Jesus fez na vida daquele homem. E com essa mulher aqui também não foi diferente com a mulher samaritana. O que acontece? Jesus passou em Samaria, mostrou a revelação de quem ele era para ela. Depois o que ela fez? No final, vamos dar um spoiler, né? Para você que não leu essa passagem ainda. Lá no final desse capítulo conta o quê? Que ela foi lá na cidade, deixou o seu cântaro para trás, foi lá na cidade e disse assim, ei, vem aqui pessoal. Eu fui ali, estava ali no poço, apareceu um homem, um profeta, aquele que tinha sido anunciado. Ele contou toda a minha vida. Bora ali. Aí as pessoas foram com ela. Chegando lá, o que eles disseram? Diz a palavra de Deus que eles disseram assim, nós viemos porque ela nos falou, mas agora nós vemos com nossos próprios olhos que realmente ele era. Ele é este homem no qual estava sendo anunciado, Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus tem suas estratégias, seus pontos de ir para um lugar para fazer o que é necessário. E agora o fato nós temos sido estratégicos na nossa vida? Deus quer que a gente seja estratégico em tudo na nossa vida. Deus não quer a gente como uma folha seca sendo jogada para um lado para o outro, trabalhando só porque tem que comer, falando com as pessoas só porque tem que ter um bom convívio. Não, Ele quer que a gente seja estratégico na nossa vida, que a gente cuide da nossa saúde, cuide do nosso dinheiro, cuide dos nossos sentimentos, cuide de tudo que nós temos e somos para quê? Para a glória de Deus. É isso aí, né? Voltando só um pouco, eu gosto muito de mostrar a questão do contexto histórico, né? A irmã Larissa até comentou aqui um pouco já, que ela estava falando sobre a questão geograficamente, né? Se a gente for ver no mapa geograficamente, tá certo? Irmão, eu estou aqui mexendo no computador, porque eu tenho que ficar verificando se está conectado, se está saindo o áudio direitinho, né? Porque como é uma transmissão online, pode acontecer de cair em alguns momentos, como já falaram que deu uma pausazinha, mas retornou. Foi questão de segundos, foi 3 segundos só, tá certo? Mas vamos lá. Voltando para o contexto histórico, como a irmã falou, é interessante porque Samaria, vamos ler, né? Vamos ler a passagem. A passagem começa falando assim, ó, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus estava na Judéia e ele ia para a Galileia. No meio do mapa, se você abrir o mapazinho aí, você pode colocar às vezes na Bíblia, lá atrás tem, né? Você coloca e você consegue visualizar que no mapa, Samaria estava próximo de Judéia. Sim, né? Jesus estava na Judéia e iria para Galileia. Só que Galileia estava, como fosse aqui no Paracuru,
E nós temos aqui o Silpé, que seria Samaria, e depois disso nós temos o Pecém. Para quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Então Jesus, imagina até o riozinho que tem lá. Tinha aqui o mar, né, o marzinho, né, na costa, Samaria que dava acesso a esse mar, e a Galiléia que estaria depois, seria lá no Pecém. Vamos lá, imaginar junto comigo. Então, era caminho? Sim, era caminho para Jesus passar. Só que para o judeu era caminho? Não, não era um caminho. Porque eles faziam o quê? Eles davam uma volta, irmãos. É como eu pedi para vocês imaginar aqui, Paracuru, rio cortando, Silpé, depois disso Pecém. Pois é, todo mundo quando vai fazer o caminho, geralmente vai por onde? Pelas 4 bocas, dando uma enorme volta, né? Ou seja, era isso que os judeus faziam naquela época. Os judeus davam essa mesma volta, saíam aqui, davam uma volta enorme, andavam mais só para não ter o pé de passar por Samaria. Olha aí o nível, né, o nível de convergência que ele tinha com o próprio povo dele. Preconceito, eles tinham preconceito cultural, eles não aceitavam, essa é a verdade, né? Então, o contexto histórico no mapa, para um judeu, não seria normal o que Jesus fez, fazer aquilo. Imagina ainda mais, aí que entra a nossa reflexão, Jesus fazer esse caminho em plena, qual era a hora? Hora sexta. Hora sexta, que a hora sexta é o quê? Meio-dia. Meio-dia, irmãos. Imagina aí, a hora sexta é conhecida hoje como meio-dia, né? O dia lá começa às 6 horas para eles, né? Eles começam com o nascer do sol e terminam com o pôr do sol, tá certo? Não é às 12 horas como a gente conhece aqui, né? A gente conta pelo relógio, não, eles eram diferentes, iniciou o sol, começou o dia, pôs o sol, fechou-se o dia e começou. E eles faziam as divisões lá, né? Mas enfim, a hora sexta era meio-dia. Então você imagina, além de Jesus estar literalmente fazendo um caminho que não era natural para um judeu fazer, sendo ele judeu, né? Da onde é que era Jesus? Da onde é que era Jesus? Hã? Vamos lá, meus irmãos. Da onde é que era Jesus? Belém da Judéia. Belém da Judéia, né? Mas ele andava mais por onde? Por onde é que ele sempre estava? Aqui é porque ele estava percorrendo, né? Ele estava rodando. Mas muitas passagens que a gente vê, Jesus sempre era pela Galiléia. Exatamente na região que queriam matar ele, era onde ele mais ia pregar. E era onde eu estava lendo um dia desse, né, a passagem, eu vendo os irmãos de Jesus gostavam tanto dele que sabia que era na Galiléia que os judeus queriam matar ele, que aí ele fala assim, vai, né, para lá que tu quer ir, que tu quer aparecer. Literalmente a palavra lá fala que os irmãos de Jesus falavam assim, ó, por que tu não vai lá para a Galiléia? Mesmo sabendo que era lá onde queriam matar Jesus, né? Por que tu não vai lá? Afinal, quem quer ser conhecido, né? Precisa estar se expondo, né? Eles falam dessa forma, porque eles não criam ainda. A Bíblia fala que naquele momento eles ainda não criam no ministério de Jesus Cristo. Não cria em Jesus como o Cristo, tá certo? Então, vamos lá. Então, Jesus vai fazer agora esse caminho. E o mais interessante, né? O mais interessante é que ele vai fazer num horário que não era comum. E ainda é mais interessante que esse horário não seria comum, de forma nenhuma, ter um homem em um poço. Não era comum um homem estar no poço. Nós temos outras passagens bíblicas para afirmar isso, tá certo? Ao meio-dia não seria comum a gente encontrar homens ao poço. Seria comum a gente encontrar mulheres, porque elas iriam num momento em que não existia tanto fluxo, onde não podia ser vista, principalmente uma samaritana, no caso social que ela estava, como o Alexandre estava falando aqui, né? Era o que, irmão Alexandre? Esculambada. A vida dela estava bem esculambada, né? Como ele falou, nós estamos falando aqui porque nós somos cearenses, a gente fala desse jeito, né? Não tem pra onde correr. A vida dela estava bem esculambada, né, irmão Larissa? Verdade. Né? Ou seja, todo mundo concorda, tem que concordar, fala. Pronto, todo mundo está concordando, para depois ninguém dizer que um falou e o outro concordou. Machista, pois é. Rapaz. Mas vamos lá, pessoal. Então, ela estava, de certa forma, sendo marginalizada. E como ela estava sendo marginalizada, o horário que ela escolhia para ir era um horário que não teria pessoas para estar vendo ela, às 12 horas, onde ela não teria a presença de outras mulheres, como era comum, mas também não teria a presença principalmente de homens, tá certo?
Mas aí acontece o extraordinário que a gente sabe, né? O extraordinário que o Senhor faz. E é interessante, irmãos, porque a questão do samaritano, se a gente for parar para analisar, o Senhor tem um apego, tem uma certa procura por eles, em reafirmar, em juntar novamente aquele povo, né? Jesus queria juntar, porque não é só essa vez que a gente vai ver o Senhor operando no meio do samaritano. Não, nós vamos ter depois Jesus ensinando através de uma parábola, a parábola do bom samaritano. Então a gente vê como as coisas de Deus é extraordinário. Então isso é só para vocês entenderem a questão histórica, né? A questão geográfica ali, sim. Não era normal um judeu fazer aquele caminho, embora fosse o melhor caminho para chegar até a Galileia, que é para onde Jesus estava indo. Porque a passagem do versículo 3 do capítulo 4 de João fala: deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Mas, consequentemente, os judeus não gostavam de fazer isso. Mas só que Jesus foi, não, eu preciso, porque ali é o momento em que a gente vai ver um encontro especial acontecendo e que sim, vai ter um grande impacto no ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque mais na frente, nesse mesmo capítulo, no capítulo 39, a gente vai começar com a passagem falando que muitos samaritanos creram em Jesus Cristo. Aí vamos agora saber por quê, né? Amém. Tá vendo, irmãos? Como eu disse que o homem é teólogo, é porque é. E a explicação, ó, quem de nós poderia dar uma explicação melhor que essa para que nós venhamos compreender a palavra de Deus? Nós queremos fazer este momento assim, né? Um momento que nós possamos falar de forma simples para que todos possam compreender a palavra do Evangelho. Afinal, a palavra do Evangelho é uma coisa simples. Claro que tem as suas coisas mais complicadas, como a explicação de algumas coisas, alguns contextos. Mas nós queremos repassar aqui para os irmãos e também aprendermos o que é o Evangelho da verdade, o que Jesus traz para as nossas vidas, para que também nós possamos contar para outras pessoas a verdade do Evangelho, a graça, a misericórdia do Senhor e o que Ele tem feito nas nossas vidas e também contar o que Ele já fez na vida dos nossos irmãos, né? E essa mulher samaritana está inclusa nos nossos irmãos, que um dia Jesus foi lá, viu aquela mulher lá no poço, em pleno meio-dia. Talvez o mais provável é porque ela também não queria se encontrar com outras mulheres, outras pessoas, até porque ela nem poderia. E então ela está ali meio-dia, Jesus chega com os seus discípulos, Jesus manda que os discípulos vão até a cidade, fica ali ele sozinho, de repente aquela mulher chega. Cansada da viagem, Jesus sentou-se junto do poço, era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus pedindo água para aquela mulher, só que ela vai dizer para Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede para mim água, pois sou mulher samaritana, que é aquilo que já foi explicado anteriormente, né, do contexto histórico dos judeus não falarem com os samaritanos. E nisso Jesus vai abrindo diálogo com aquela mulher, vai estendendo o diálogo com ela. E Jesus vai e fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Imagine só, você lá vivendo a sua vida, Jesus não é um homem parecido com Jesus, não é apenas um homem que fala como Jesus, não é apenas o colega de Jesus, o amigo de Jesus, o parente de Jesus, é o próprio Jesus. Aparece e pede assim: me dá água. Meus amigos, se fosse eu hoje em dia, opa, Jesus, quer mais o quê? Quer um cafezinho, quer uma água, quer um refrigerante, quer a minha casa pro senhor, não? Mas aquela mulher ainda não tinha o conhecimento de quem era aquele homem que falava com ela. E então ela diz, vai discutir por conta de um contexto histórico, de uma coisa, e Jesus vai declarar para ela: se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água. É como muitas vezes outras pessoas de algum cargo alto dizem, né? Vai para um lugar, quer uma preferência de uma filha, e muitas vezes diz: olha, se você soubesse quem eu sou, você me daria aí à frente do seu lugar. Mas isso é claro que é uma pessoa comum tanto quanto a gente. Ela pode ter um cargo aqui, ela pode ter uma autoridade aqui, mas diante de Jesus, ela é um pobre pecador se não se encontrar como salvador da humanidade. Mas diante daquela mulher estava quem? Jesus. Jesus. Não era apenas um rei dos judeus, ali no contexto físico ali da linhagem deles. Não era apenas mais um homem de autoridade, mais um príncipe, mais um homem que trabalhava para o governo romano, não. Era o Filho de Deus. Diante daquela mulher diz assim: me dá água.
E ela vai e começa a se interessar por essa conversa com Jesus. E o diálogo continua entre ela e Jesus se revelando a ela. Ainda bem que Jesus é misericordioso, né? Porque se Jesus fosse muitos de nós, diria assim: tu não quer saber não, mulher velha? Pois fica aí tu e teus pecados. Deus tem uma graça e misericórdia superabundante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós olhamos, quando nós comparamos a nossa vida, as nossas atitudes com a qual nós teríamos, nós conseguimos ainda mais enxergar a graça de Jesus, né? Afinal, quantos de nós não já iria chegar ali impondo coisas sobre aquela mulher se nós fôssemos, se estivéssemos em um lugar de autoridade? Quantos de nós não queríamos querer impor sobre ela coisas que ela nem precisava seguir, mas por conta de Deus ser o nosso querer? E Jesus, com a sua graça e sua misericórdia, tenta trazer para aquela mulher de uma forma mais clara possível para que ela viesse compreender quem era ele. Ele podia chegar assim e dizer: olha mulher, eu sou Jesus, você tem que me obedecer, se você quiser ser salvo e não ir para o fogo do inferno, você vai ter que fazer tudo o que eu quero. Só que Jesus não queria assustar aquela mulher, ele queria clarear a mente dela, clarear a visão dela espiritual, para que ela visse quem ela era, e depois ele olhasse para Jesus e visse nele a solução para o que ela precisava. Porque quantos de nós temos apenas ouvido falar de Jesus e vamos até Jesus por conta de ouvir falar e não compreendemos quem é ele direito e acabamos adorando a ele de uma forma distorcida, porque nós olhamos mais para Jesus com a ótica do outro. Aqui o irmão Alexandre aqui do meu lado, você não está vendo, mas quem está no TikTok está vendo. O irmão Alexandre usa o óculos, então eu pego o óculos dele e começo a querer enxergar a vida de acordo com a visão dele. Claro que vai dar errado, porque eu não tenho, graças a Deus, uma problemática de vista. Eu não tenho problema de vista, eu não tenho nenhum grau na visão assim. Graças a Deus que não. Graças a usar óculos não, no contexto. Aí o que acontece? Se eu usasse o óculos dele, a minha visão ia ficar distorcida, porque eu ia querer ver com a visão dele, o óculos dele, o grau que ele usa, as coisas cotidianas. Mas Jesus vai e queria que aquela mulher visse, não o que ela tinha ouvido falar do profeta, não o que ela tinha ouvido falar dos judeus, que era isso, que era aquilo, mas ela queria trazer a ela, ele queria trazer a ela realmente quem era a pessoa de Jesus. E que através disso, ela pudesse ter um encontro genuíno com ele, através disso ela fosse salva através dele. Né, irmão Alexandre? O homem é mau desde o começo, né? A gente tende, eu falo a gente porque em geral já é praticamente o natural do ser humano julgar conforme as aparências. Às vezes a gente julga pela aparência e às vezes nem é o que é. Por exemplo, uma Larissa parece ser muito chata, né? Uma Larissa parece ser aquela menina que, meu Deus do céu, você não, né? Só que quando você conhece a irmã Larissa, você vê que é totalmente verdade. Como é? É Larissa, Uma Larissa. Ei, você vê que é totalmente diferente, não é isso? Então, é a mesma coisa. A nosso ouvinte número 1 dizendo aqui que é a mesma coisa. Tá participando, nosso ouvinte número 1 tá ali participando. Viu? Então, ele só não quer aparecer, mas tá participando. A Bíblia fala que é melhor cair na mão de quem? De quem? De Deus, do que nas mãos do homem. Por quê? Porque o homem não tem misericórdia. E pegando aqui a linha de raciocínio da irmã Larissa, é aquela mulher, né, quem olhava para ela, acho que tem 5 maridos, rapaz, o que tem não é dela, misericórdia, né? Alguém ia chegar para ela e mulher, deixa disso, para com isso, mulher. Até porque ninguém tinha muito contato, né? Mas Jesus, vendo a situação daquela mulher e vindo no seu propósito de transformação, ele trouxe realmente a água da vida para aquela mulher. E antes de eu continuar meu comentário, eu quero pedir à irmã Larissa, por gentileza, lê para mim o verso 39 ao verso 42. 39 ao 42 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh, glória! Ouvintes, que maravilhoso, que palavra tremenda. Me arrepio todinho quando eu ouço essas palavras assim de Jesus.
eu acho interessante aqui, uma coisa que me chama bastante atenção, é que quando o amor de Deus chega até nós, que as trevas vão embora, e Ele, que é a própria luz, brilha na nossa vida, começa a clarear a nossa mente, começa a... É igual eu estava fazendo as pinturas, eu estou fazendo uma pintura numa casa ali, aí a gente passa o gesso. Você pintou também, Alexandre? Rapaz, eu estou tentando. Pintor mesmo é o nosso amigo número 1, o Wellington, pintor profissional com carteirinha e tudo. Mas eu estou em uma pintura de uma casa, e aí, pessoal, a gente passa o gesso, a gente passa a massa, a gente lixa, né? A gente olhando assim, né, a gente já lixou, não vê nenhum defeito, mas coloca uma luz perto, aparece qualquer falhazinha que tiver, não é isso nosso pintor? Aparece qualquer falhazinha que tiver, né? E quando o Senhor Jesus, que é a luz, chega até a nossa vida, às vezes a gente não está convencido ainda que o errado é errado, e a gente começa, pela palavra de Deus que chega até nós, né, que é a libertação, começamos a ver os pequenos pontinhos que a gente acha que não é errado, e Jesus começa a nos revelar isso aí, né? E assim aconteceu na vida dessa mulher, ela estando toda em pecado, quando a luz de Jesus chega, então transborda a vida dela de alegria e de amor, porque ela foi recíproca a ouvir a palavra de Deus em seu coração. E o ponto que eu quero chegar aqui é que, quando, não saindo do contexto, mas quando Jesus curou aquele rapaz lá do tanque de Betesda, né? Quando Jesus curou o cego Bartimeu e muitos outros mais, eles queriam seguir Jesus e Jesus não deixou. Não, Jesus vai lá, né? E fala o que aconteceu. E o que aconteceu? Eles foram e anunciaram o que Jesus havia feito, porque estava transbordando a alegria que estava sobre eles, né? E quando eu olho para esses versículos aqui que a irmã Larissa leu, eu vejo que quando a mulher recebe a transformação de Deus, eu vejo que ela não quer só para ela aquela transformação. É algo tão maravilhoso que ela quer espalhar, ela quer anunciar, ela quer dizer, ela quer que mais pessoas sejam alcançadas. Então ela corre e vai espalhar para todo mundo que havia aparecido o Messias, aquele que disse que iria vir, né? Iria mudar as vidas, transformou a vida dela, e ela não se conteu e foi dizer para as pessoas o que havia acontecido, né? E aqui, em um desses versos, fala que Jesus permaneceu naquela cidade, e o próprio Jesus falou ao coração daqueles que havia ouvido da boca da mulher. E aí nesse versículo aqui, 42, ele diz: agora, em outras palavras, nós estamos vendo e crendo, né? Não você falando, mas o próprio Jesus falando, né? E aí eles começaram a ver que suas vidas precisavam tomar um rumo, né? Porque a Bíblia diz que caminhos que para o homem são direitos são caminhos que levam à morte, e eles perceberam isso no momento em que a luz raiou na vida deles, Jesus, né? E é interessante que eles creram, acreditaram, e assim aconteceu conosco. Outrora a gente vivia, né, por aí, sem salvação, sem rumo, achando que estávamos certos. Mas quando a verdade chegou até nós, a gente viu que a gente precisava ajustar algumas coisas e tomar um rumo de vida, né, não ignorado, mas um rumo de vida com o caminho certo. Não é isso, Larissa? Exatamente. Essa parte que nós lemos agora, sobre o último versículo, na 42, né? Que isso. Fala sobre os homens falando para a mulher samaritana que agora eles acreditavam em Jesus por conta que eles tinham ouvido a própria boca de Jesus. Me lembro de um homem que teve um encontro com Cristo, Jó. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sempre quando eu leio essa passagem da mulher samaritana, nesses últimos versículos, eu lembro dessa passagem que Jó era um homem temente, reto, só que aconteceram as diversidades na vida dele. Você talvez conheça já essa passagem bem detalhada sobre Satanás ir lá e tocar nos filhos dele, em várias situações, enfim. Só sei que ele começou a procurar Deus e indagava com seus amigos, e toda uma trajetória, e Deus parecia ali em silêncio, até que o Senhor começou a falar. Começou a perguntar onde Jó estava quando ele criou o mundo. Onde Jó estava quando ele foi e disse para o mar, e só até uma medida e não dali ultrapassar. Onde ele estava quando Deus criou o firmamento do mundo. E então, no final, depois que tudo foi restituído na vida de Jó, ele
diz que bem sabes, porque o Senhor tudo podes, e que nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar. E no verso 5 ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te contemplo com meus próprios olhos. E foi o mesmo que aconteceu com essa mulher. Ela outra vez ouvia falar de um profeta, ouvia falar de um Jesus, ouvia falar de um filho de Deus, mas agora não apenas ouvir falar, mas agora contemplava com seus próprios olhos. Assim também as pessoas aos quais ela anunciou ouviram falar através daquela mulher, mas no momento que eles foram até Jesus, agora eles estavam contemplando com seus próprios olhos. Enquanto de nós não ouvimos só do ouvir falar, porque nasceu em uma família cristã, ou porque ouviu em algum lugar, ouviu falar de Jesus. Mas existe um dia que o homem contempla com seus próprios olhos. E isso nós costumamos falar que é o nosso encontro pessoal com Jesus, né? Por falar nisso, vamos entrar aqui no assunto, um parênteses agora. Vamos agora falar como foi o nosso encontro com Jesus pessoal. Que tal? Para a edificação dos nossos ouvintes. Quem quer falar primeiro? O irmão Josivaldo ou o irmão Alexandre? Um pequeno... ok. Pode fazer. Pessoal, essa questão de agora eu creio porque eu cria porque eu ouvia, hoje eu creio porque eu vejo o próprio Senhor, é muito interessante. Por quê? Você se lembra, há de lembrar comigo, se não conhece vai conhecer agora, quando João foi preso. Ele pediu para os discípulos dele ir até Jesus para saber o quê, irmã Larissa? Se aquele homem era realmente Jesus, pode ter sido anunciado. Exatamente. E aí o que aconteceu? Os discípulos foram até Jesus para saber se realmente ele era o Messias. O que Jesus falou? Jesus falou alguma coisa para eles? Mostrou, né? Jesus não falou nada. Jesus disse: acompanhe-me. Quando os discípulos de João acompanharam Jesus, Jesus passou por uma ala onde havia pessoas cegos, mudos, surdos e aleijados. E quando Jesus ia passando por eles, todos iam ficando curados. Aí Jesus disse: vai lá em João e fala, não sou somente aquilo que vocês ouviram, mas o que vocês acabaram de ver. Você está vendo que o poder de Deus é tremendo? Então é basicamente isso aí. Às vezes nós conhecemos o Jesus, às vezes nós conhecemos a história de Jesus, mas não conhecemos quem? O Jesus da história. Porque como o nosso irmão Elton número 1 aqui, né? Irmão Elton, eu posso dizer para o irmão Josivaldo, por exemplo, que não conhece, que o irmão Elton é gente boa, o irmão Elton é legal, o irmão Elton é uma pessoa carismática, entendeu? Só que o irmão Josivaldo só está ouvindo falar, de fato, né? Mas no momento ele não teve experiências com o irmão Wellington, mas no momento que ele tem um encontro com o irmão Wellington, que ele começa a ter uma convivência, ele começa a crer naquilo que eu falei, não somente porque eu falei, mas porque ele está tendo a convivência e está vendo que realmente é verdade. Então é isso, se você apenas conhece a história de Jesus, não conhece a Jesus da história, hoje é o dia de você conhecê-lo de verdade. Eita, meu irmão, rapaz, tá vendo aí? Hoje é o dia de conhecer verdadeiramente. E é isso aí, meus amados irmãos. Antes de passar aqui pelo que a irmã propôs pra gente, né? Eu gostaria também só de mandar um alô pro irmão Isaac, né? Irmão Isaac, que é lá da Volta Redonda, que ele mandou mensagem aqui, tá certo? Ali da Assembleia de Deus de Volta Redonda, que também vai estar realizando no dia 7 de setembro, né? Uma marcha para Jesus a partir das 7h30 da manhã, tá bom? Ali na Volta Redonda, aqui em Paracuru, né? Faz parte de Paracuru, entre Paracuru e Paraipaba, tá certo? Mas é isso aí, meus irmãos. É interessante a gente ver essa história, e como o irmão falou, muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Não teve o prazer ainda, quem sabe, de receber como esse questionamento que Jesus fez para a mulher samaritana, né? Que simplesmente parou ali, olhou e disse, né? Se você soubesse quem nos fala, né? Quem está falando com você, você lhe pediria água. Isso é um momento ímpar, isso é um momento impactante nas nossas vidas, né? Eu particularmente, como a irmã propôs, a gente tem nossas particularidades e experiências com o Senhor. E eu costumo sempre falar isso, olha, irmão, ao vivo, mas ele vai bater uma selfie aqui com nós. Vai, pode bater, irmão. Mas é isso aí. Eu sou digno, mas é isso mesmo. Mas é isso aí. Enfim, nós temos essa experiência, né, de conhecer ao Senhor, e ela vem de uma experiência pessoal. Eu costumo dizer que sempre vem de uma experiência de um momento com uma mulher samaritana. É necessário que a gente tenha esse momento.
Porque é muito fácil você crescer na igreja, sempre ouvir falar de Jesus, mas se você não for ter aquela experiência, aquilo que vai te impactar, que vai te levar a entender realmente Jesus Cristo, dificilmente você vai desfrutar de uma vida espiritual real. Até então vai ser, quem sabe, uma vida espiritual, como a gente costuma falar, rasa, né? Como é que foi a minha experiência? A minha experiência foi que eu entendi que eu tinha que aceitar Jesus, embora eu fosse da igreja. Eu fui criado na igreja. Não era a mesma coisa eu dizer que eu era cristão, que eu era criado na igreja, eu criei em Jesus Cristo. Mas eu precisava, e eu fui orientado a entender que eu tenho que confessar o nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar o nome de Jesus. Então, em algum momento da minha vida específico, eu tive que tomar essa decisão, né? Eu já como adolescente, eu entendi que eu tinha a necessidade de aceitar Jesus Cristo e sim, não ser mais só um frequente, né? Uma pessoa que frequentava, né? Como é que chama? Um frequentador da igreja, mas ser realmente alguém que tinha uma experiência diferente com o Senhor. E eu costumo dizer que quando eu tomei essa atitude foi quando a minha vida mudou. Por quê? Porque quando eu aceitei a Jesus Cristo, e isso hoje eu já ensinei para minha filha e ela aceitou a Jesus Cristo, porque eu também ensinei aquilo que foi ensinado para mim, que precisamos confessar o nome de Jesus. E tem que ser um momento de um encontro especial, que você sente o desejo, a necessidade, não porque alguém está tentando te influenciar e dizendo, vai lá, é agora, vai, fica te apertando, fica querendo te obrigar. Não, você tem que ter esse desejo, tem que ser do coração. Então, quando eu aceitei a Jesus Cristo, quando era adolescente, então eu entendi que eu tinha que mudar de vida. Eu precisava mudar de vida, não ser mais um frequentador, mas ser realmente alguém que ia além disso. Que é como o próprio Jesus fala na sua palavra, em João. Ele vai falar que nós devemos ser amigos, tá certo? Ele fala assim, vocês já não são mais meus servos se vocês escutarem as minhas palavras e as praticarem. Ele fala assim, vocês serão meus amigos. Isso está ligado à questão de eu e você termos uma intimidade, de nós termos uma comunhão. Assim como nós estamos aqui, um olhando para a cara do outro, conversando e falando, pois é, Jesus quer ter esse tipo de intimidade, de comunhão. E eu preciso então aceitar a Ele, eu preciso confessar o nome a Ele, tá certo? Para eu começar a ter essa mudança de vida, né? Então, quando eu confessei o nome de Jesus, aí eu vi mudanças reais na minha vida. É quando você vai entender realmente que existe um mundo espiritual, é quando você vai entender que Deus tem um propósito maior nas nossas vidas. Sim, Deus tem um propósito maior nas nossas vidas. É quando você vai entender que você não tem só um Deus, você tem um amigo, você tem um pai. E é interessante que nós estamos estudando na lição de Jobs. Eu não vou também me alongar muito não, né? Estamos estudando muito aqui na questão da lição de Jobs, aprendendo sobre essa questão, a questão do que significa ser filho de Deus. E quando a gente entende que é ser filho de Deus, eu quero que você entenda o que essas palavras carregam. Ser filho de Deus. Você tem noção disso, que é ser filho? Assim como você é filho de alguém e você carrega essa identidade de ser filho de alguém, nós carregamos uma identidade hoje diferente. Nós somos filhos não só de um ser humano, de alguém aqui na terra, nós somos filhos de Deus. E como filho, a gente estava debatendo sobre isso, nós costumamos a falar que nós sabemos pedir, nós sabemos respeitar, nós sabemos conversar com os nossos pais. Quando a gente faz uma coisa errada, como o Angel até comentou, quando a pessoa está com vergonha, vai conversar com o pai, não consegue nem olhar para os olhos, já é assim, cabeça baixada. Por quê? Porque está com vergonha, sabe que fez alguma besteira, sabe que vai ter... sabe que vai ter cipoada, principalmente cipoada de pé de goiaba, que é o melhor que tem. Então de bambura. Vixe, rapaz, de bambu não, aí é osso. Mas vamos lá, então a gente tem uma relação. Então, quando nós falamos que somos filhos de Deus, Deus quer e almeja e deseja ter essa relação com a gente também. É isso que Ele quer comigo e com você. Se você quer ser chamado de filho de Deus, então está na hora de você ter uma relação de filho. Uma relação que conversa, uma relação que tem comunhão, uma relação que, quando precisa de ajuda, procura o pai. E tem uma parábola que fala, uma parábola que eu digo, uma parábola que as pessoas gostam de contar, que existia a história de uma criança, ela procurando várias coisas ali dentro de uma sala. Eu acho que eu já postei até aqui já também essa mensagem.
e ela procurou em vários cantos. Só que tinha a parte do sofá, e o sofá, ela tinha que subir o sofá. E ela não conseguia, porque ela não tinha força. E ela desistiu e parou, e o pai chega e pergunta: por que você não encontrou? Não, não encontrei. E o que é que falta? Não, falta só ver debaixo do sofá, mas eu não tenho como subir o sofá. Então o pai naquele momento dá a lição. Então era só você ter me pedido, que eu levantaria o sofá e você verificava. Então ele vai lá e levanta o sofá. Então o que é essa parábola? Muitas vezes nós temos um pai, hoje um pai celestial, que é capaz de nos dar tudo, que nos oferece tudo. E a Bíblia está repleta de bênçãos que ele oferece para os seus filhos. A questão é que às vezes eu e você não temos uma relação com esse pai e não sabemos pedir nem da forma certa, nem da forma correta. Então a gente não tem uma relação com o nosso pai. A nossa relação se resume muitas vezes a só dizer assim: eu sou filho, sou filho, sou filho. Mas sim, cadê a identidade desse filho que anda com o pai, que está com o pai, que conversa com o pai, que conhece o pai? É isso que precisa, né, irmã Larissa? Você concorda? Então conte-nos a sua experiência, que nosso tempo está quase acabando, não é? Bem, irmãos, eu quero almoçar daqui a pouco. Lembrando que aqui nós estamos pincelando por cima o nosso encontro com Deus pessoal, quando que vocês já perceberam que as pessoas que estão aqui presentes falam bem muito, né? Então depois a gente talvez separe outro programa, outro momento, para detalhar mais o nosso encontro pessoal com Deus. Eu, assim como o irmão Josivaldo, nasci como a gente costuma chamar de um berço cristão, né? Ouvi falar de Jesus desde criança, meus pais eram crentes quando eu nasci, e nisso eu tive ali a minha vida da minha infância na igreja, tendo a minha Bíblia, fazer as minhas orações. Só que eu via Deus ainda como um ser muito distante, como um Deus não pessoal, mas um Deus muito, até quase irreal. Um Deus, eu sabia que ele era real, mas era um Deus muito distante, que para mim ele não se importaria com coisas pequenas que eu me importava, mas só apenas com a salvação que ele se importava. A principal coisa que ele tinha para se importar era a salvação, e pronto. As coisas pessoais a gente tinha que correr atrás. Meio que isso, ali no meu pensamento de criança. E na adolescência eu comecei a buscar mais a Deus, a ir para evangelizações, a ler mais a Bíblia, intencionalmente para conhecer ao Senhor. E se eu fosse definir uma data, claro que isso foi toda uma trajetória, foi Jesus ali moldando e trazendo à tona a sua revelação para a minha vida, foi um processo. Mas se eu fosse definir uma data, eu definiria dia 28 de fevereiro de 2017. Porque ali eu acredito que, bem, se eu fosse definir uma data, eu iria dizer dia 28 de fevereiro de 2017, que foi o dia que eu fui batizado do Espírito Santo. Tirou o louvor? Tá tocando louvor. Pode continuar. Foi 2017, no dia do retiro que eu fui batizado do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ali eu acredito que realmente eu vi a transformação de Jesus mais enfática na minha vida. Era como se o processo dele estivesse sendo mais devagar na minha vida nos outros anos, mas daquele dia em diante é como se as coisas estivessem correndo mais rápido. É como aquele download que você vai fazer e começa o 2, bem devagarzinho, mas quando chega ali perto do 90, ele começa 90, 91, 2, 3, até chegar ao 99, no 100 bem rapidamente. Assim foi o que eu acredito que Jesus fez na minha vida. Mas em outro programa, em outro momento, a gente vai especificar mais como foi tudo isso. Agora o irmão Alexandre, aqui suas palavras e para a sua quase que conclusão, vamos quase correr para a conclusão, vai dizer que tu foi seu encontro pessoal com Jesus. Ele disse que está conhecendo a cada dia. Eita glória. Como diz a irmã Toninha, eita glória. Pessoal, eu me lembro que quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, a minha casa era um pouco de sofrimento, porque meu pai ele era muito viciado, sabe, na bebida, todos os dias praticamente. E quando ele bebe, tem bebo que fica rico, tem bebo que fica cantor, tem bebo que quer virar, mas o meu pai era aquele bebo que ficava valente. E aí ele era brabo. E aí a gente morava um sofrimento, porque eu me lembro como se fosse hoje, pessoal, e eu aceitei Jesus em 2006, viu? E isso aconteceu bem antes de 2006. Eu me lembro que a gente morava numa casinha de taipa, e aí eu me sentei lá perto, né?
E aí eu olhei para o céu estava estrelado. Tem cenas que não saem da mente da gente, né? E eu olhei para o céu estrelado e eu disse, eu queria que tudo mudasse. Oh, glória. E realmente mudou, pessoal, realmente mudou. No ano de 2006 eu aceitei Jesus. Foi algo assim que eu não vou saber te explicar, né, como que eu fui parar lá na igreja. Veio um tio meu em Belém do Pará, eu tinha vontade de ir para uma igreja, mas quando ele veio, né, ele perto onde tinha igreja, eu apontei outra, e aí eu fui para lá, aceitei Jesus lá. E pessoal, eu pedia para Deus sempre, Deus libertasse meu pai, Deus mudasse a história da minha família. E aconteceu que um certo dia eu estava no culto, né, e aí Deus revelou, e um irmão falou que a partir daquele dia Deus estava quebrando as correntes do vício, Deus estava libertando. E a partir daquele dia, por incrível que pareça, meu pai não bebeu nem fumou mais. A partir daquele dia. Para um homem que fumava desde os 9 anos de idade. Eu não vou entrar em uma história aqui, porque como a irmã Larissa, não tem condição, né? É muito tempo. Em outro momento, a gente pode tirar até um momento de testemunho, né? Testemunho de vida. Um momento de testemunho. Para contar tudo isso aqui. Mas, pessoal, até hoje, Deus mudou muito a nossa história. E eu creio que naquele dia que eu olhei para o céu todo estrelado e pedi a Deus misericórdia, tudo mudou, né? Tudo mudou. Eu me emociono quando eu falo, porque eu sei de onde eu saí, de onde eu vim. E eu peço sempre a Deus que Deus mantenha a simplicidade no meu coração e na minha vida, e que eu possa transbordar isso para as demais pessoas. E amém. Por hoje é só, né? É só já? Acabou? Amém, né? Vou passar aqui para o nosso já vou passar para o nosso apresentador master, né? Aqui, o diretor aqui. Free. Tô tomando posse aqui em alguns momentos de ser aqui a mediadora, né? Porque entre os rapazes aqui, eu sou aqui menos conheço aqui, então, né? Tô aqui mais como mediadora por conta que quero ouvir o que os irmãos têm para falar. Mas já vamos correr para o final? Vamos para o final. Vamos dar a palavra final para cada um. Primeiramente o irmão Alexandre, que vai dar o alô final dele aqui para os ouvintes. Depois eu. E por último aqui nosso diretor vai estar falando e concluindo o programa, tá bom? Quero agradecer ao nosso querido irmão Wellington, número 1, que está conosco aqui nesse momento. Acompanhou todo o podcast. Não, vou ficar em casa ouvindo pelo celular, Não, vou lá acompanhar. Está aqui conosco. Deus abençoe a vida dele e toda a sua família. Agradecer a vocês que esteve conosco até agora, né? Vai ficar gravado, em outro momento vai ser reproduzido para quem não pôde ouvir, vai ouvir também. E no mais agradecer a Deus pelo ar que eu respiro, pela saúde, pela vida, enfim, por tudo, até pelas lutas, sim, irmão, até pelas lutas, porque para tudo Deus tem um propósito. E que nós possamos ter no nosso coração, primeiramente, o sentimento de gratidão, né? E não sermos como aqueles 9 que não voltaram para agradecer, os 9 leprosos, mas aquele único que voltou para agradecer pelo milagre, não é isso? E que realmente nós possamos, a partir de hoje, não conhecer somente a história de Jesus, mas pedir a Deus para que se apresente a nós e nos mostre caminhos que cheguem até Ele, para que nós possamos conhecer o Jesus da história. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero agradecer a cada um dos ouvintes que estiveram aqui conosco, participando no TikTok ou aqui diretamente na rádio. Você ouvinte que esteve conosco, Deus continue abençoando a sua vida, que você já sabe, né? Mas vamos falar mais uma vez, a rádio é 24 horas. Qualquer momento que você estiver acessando aqui a rádio, você vai estar ouvindo algum programa ao vivo, ou alguma informação, ou algum louvor. E tenho certeza que você vai ser abençoado a partir disso. Aproveitar este momento, né, e falar do programa no qual eu estou na frente. Estou com o programa Falando Nisso, de segunda a sexta, de 13h30 a 14 horas. Você é o nosso convidado para estar ao vivo conosco. Também quero estender um convite e um agradecimento, na verdade, ao nosso irmão Wellington, que esteve aqui conosco, dando a sua pincelada de informações aqui do nosso lado. Quem sabe no momento ele esteja aqui ao vivo conosco, né? Vou comentando aí para que ele possa ver os comentários, possa querer estar conosco aqui, participando também. Ele ainda está meio tímido, mas Jesus transforma. Daqui a pouco ele vai estar igual a gente aqui falando pelos cotovelos, que tem que cortar a transmissão, senão não para mais de falar. Mas enfim, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer aqui, é a primeira vez ao vivo com os meus irmãos. A esse irmão Josival, nosso diretor-chefe aqui, ao nosso apresentador e locutor aqui, irmão Alexandre.
por este momento aqui de comunhão, de comunidade, de estar à mesa, né, compartilhando a palavra de Deus. E que se Deus quiser, isso aqui vai ser um de vários momentos que, se Deus quiser, Ele vai nos proporcionar. Obrigado por cada um dos comentários que fizeram aí. Mas enfim, meus irmãos, muito obrigado por todas as coisas. Queremos agradecer a Deus, né, porque pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. E é isso aí, Cristo vive, Deus abençoe. Agora vamos passar para o nosso diretor. Amém, né? Glória a Deus por esse momento que nós tivemos, tá certo? Vai ficar gravado aí no TikTok, a irmã Larice, até as caretas que ela estava fazendo. Mas é isso aí, pessoal, vai ficar tudo gravado, tá certo? Nesse momento quero agradecer a todos. Quero agradecer a todos que participaram, né? Nossa irmã Larissa, ela tem esse programa, como ela falou, né? Todo de segunda a sexta, de 1h30 às 14 horas, tá certo? Ela está presente, trazendo reflexões da palavra do Senhor. E durante todo o dia nós temos uma programação realmente cristã, tá certo? 100% muito louvor, né? Assim, nós trabalhamos, nós temos outras atividades, tá certo? Às vezes a gente não consegue atender de imediato, mas todo dia a gente tenta fazer uma seleção com os louvores que são solicitados e pedidos no bate-papo aqui do nosso site, tá bom? E agora vocês também vão poder nos acompanhar tanto no TikTok como aqui. No TikTok é na câmera, no ao vivo, nos vendo, né? Tá certo? O Alexandre, ele gosta muito de câmera. Ele é o nosso, vai, Alexandre, olha o olhar dele assim, câmera lenta. Eu te amo, câmera. Enfim, nós estamos aqui, tá certo? Nosso objetivo é falar de Jesus Cristo, é falar do amor de Deus. Nós sabemos que é necessário a gente fazer isso, porque às vezes a gente está muito ocupado, ocupando nossa mente com muita besteira, com muita coisa desnecessária. Então, por isso que a gente está tentando trazer uma programação, uma meditação e a palavra do Senhor para a sua vida, tá certo? Para quê? Para a nossa edificação. A Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos, eu e você, tem que ser necessariamente para a edificação da igreja, né? Nossa edificação é a edificação da igreja. E a gente quer trazer mais temas, né? Hoje a gente trouxe sobre a mulher samaritana, que é um tema muito maravilhoso, como a gente viu, poderoso, porque fala disso, de um encontro, esse encontro que nós estamos tendo hoje aqui, conversando e falando. Mas também, nós queremos outros temas, quem sabe, a Larissa rindo de mim, né? Outros temas, quem sabe? Temas polêmicos. O que é que tu acha, irmão Wellington? Nosso ouvinte número 1. Ah, sim, pessoal, era que eu ia me esquecendo de falar para vocês. O irmão Wellington também, se Deus quiser, daqui um dia vai estar com um programa aí gravado. Não, rapaz, faça isso não. Um programa que ele vai estar gravando aí, né? Uns assuntos bem interessantes. Assuntos que, quem sabe, a gente traga também aqui pro ao vivo, né? Assuntos relacionados ao Apocalipse. E também o nosso irmão Paulinho, que agora ele não vai poder voltar atrás, que ele confirmou que ia fazer aí um momento, assim como o nosso irmão Alexandre. Nosso irmão Alexandre tem um momento de curiosidade, né, de geografia. Nós também teremos um momento de curiosidade com fatos históricos com o nosso irmão Paulinho, né? Nosso irmão Paulinho que está cursando história, né? Então, vamos lá utilizar esse conhecimento, né? Eu acredito muito nisso, que tudo que nós temos de habilidades, conhecimento, deve ser usado para o reino dos céus, né? Então eu creio muito nisso. Então eu estou aqui tentando usar o meu conhecimento técnico da área de informática para fazer uma rádio online, né? Para fazer essa transmissão online para vocês, né? Mas para nossa edificação, além de tudo isso, né? Então eu quero agradecer a todos que estiveram online participando, né? Tanto no TikTok. Eu não consegui ficar direto ali no TikTok porque eu tinha que ver se a transmissão estava acontecendo aqui também. Mas tem algumas pessoas que comentaram, tem várias pessoas que entraram durante a live, né? E vai sendo contabilizado, tá certo? Então o Senhor abençoe a vida de vocês. O irmão Antônio, que nesse momento está numa viagem, mas ele mandou até mensagem aqui. E o nosso irmão Alexandre já quer orar, como gosta de oração. Calma, deixa eu terminar de... Vai dar certo, calma. Então eu quero mandar um alô também para a irmã Iranilda, tá certo? Daqui um dia, irmã Iranilda, você vai estar passando o irmão Wellington, viu? E tem que gravar o testemunho. Tá bem pertinho, só... Tem que gravar o testemunho dela para passar aqui. Ah, pois é, o irmão Alexandre também quer até gravar um testemunho. Olha, faz, não para não. Vamos lá. É isso aí, irmão Daniel. Irmão Daniel do Jardim, que mandou um alô aqui, né? Um especial. Na cova, né? Na cova dos irmão, mano, carrega o nome aí, viu? Do profeta.
profeta, Mas viu? não era ele não era lá? Era não, viu? Mas o homem aqui é profeta, viu? A paz do Senhor, viu, meu irmão Daniel, junto com a irmã Paloma! Irmã Paloma! É isso aí, irmã Paloma, a irmã Jaiane, a irmã Larissa, todos os irmãos ali do Jardim, irmã Giovanni, tá certo? Larissa, lá é Larissa, não é Larissa, viu? Lá é a irmã Larissa, tá certo? Que teve agora, né? Glória a Deus, né? Seu filhinho ali, que Deus abençoe poderosamente. Então, mando um alô especial para vocês aí, nossa família em Cristo Jesus aí do Jardim, para toda a igreja, o nosso irmão, o Alisson de Moraes, que também tem um programa aqui, tá bom? E é isso, né? Senão eu vou ficar o restante aqui até mais tarde só dando alô. Verdade. Não adianta fazer assim que tá sendo filmado ali, ó. Tá sendo filmado a Larissa mandando. Cuida, hora, deixa de conversar. Mandando a Amém. gente finalizar. Amém, irmão. Mas é isso, pessoal. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. E nesse momento vamos encerrar com uma oração e depois disso muito louvor, tá certo? Nesse momento vai ter muito louvor com Chile Carvalhais. Bota Aquela lá. seleção de louvores de Chile Carvalhais que nós já deixamos prontos aqui. A reflexão do vulcão. Ah, o Alexandre quer a reflexão do vulcão. Depois, Amém. eu vou colocar aqui depois a reflexão do vulcão, tá certo? Mas é bíblica ela? Rapaz, não, mas tem. Mas é isso aí, meus amados irmãos, tá certo? O negócio é isso, amém? Então o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Você Continuem encaixa conectados. a chinela que eu ganhei Então, ontem no pé. Queremos estar novamente aqui online com vocês, fazendo participações especiais, mandando um alô especial para vocês. raça da palavra, Um né? forte abraço a Raça todos os da palavra. irmãos do Jardim, da Quatro Bocas, da Vaza Redonda, que é o irmão Isaac, Vaza Redonda, né? Ali nosso irmão Isaac, tá certo? E pro nosso ouvinte número 1, irmão Wellington, Senna. Um pintor profissional. O homem é fera, viu? Quando ele trouxer Apocalipse aqui, vai ser tremendo. Eu já dei vontade até de cair. Ei, rapaz! Amém! Que o Senhor abençoe poderosamente nesse momento, um momento de oração com nosso irmão Alexandre Silveira Gel. Sou digno. Sem mais delongas. Ai, mas amém. Oremos. Amém! Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando, meditando sobre a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e ouvimos o Senhor falar nesta manhã e acredito que muitos ouvintes também ouviram. Quero te agradecer pela vida da irmã Larissa, irmão Josevaldo e irmão Wellington. Agradecer pela família de cada um, agradecer pela saúde, por tudo. Enfim, Senhor, obrigado pelos livramentos. Nos leva em paz para o nosso lar e abençoe o irmão Josevaldo aqui no seu lar. Confirma a tua bênção e a tua vitória sobre a nossa vida para a glória do Senhor. Amém. Amém! Tchau, pessoal do TikTok. Tchau, pessoal do Tchau, pessoal do TikTok. TikTok. Deus Beijos. abençoe. Beijos, câmera. Eu desligar, tá certo? Vamos sair também.